Olá, eu sou a doutora Silvia Ramuti e hoje eu venho conversar com vocês sobre a compulsão alimentar. Bom, quem nunca passou pela situação ou ouviu algum conhecido dizendo que estava em alguma celebração, em algum feriado e acabou comendo além da conta e ficou passando mal, né? E que está preocupado em relação a isso, em relação a essa forma que ele está comendo. Isso daí se encaixaria na questão do transtorno de compulsão alimentar periódico? Bom, lógico que esse padrão de ficar comendo até passar mal não é adequado, tá? Mas como o próprio nome diz, precisa ser periódico, precisa ser recorrente, então não se encaixaria. Essa recorrência, ela precisa acontecer de no mínimo 2 episódios na semana, num período de 6 meses. Então haja celebração e feriados para tudo isso, né? Além disso, quando a gente pensa aí nesse padrão da compulsão alimentar, como que são, né, as características, né? O que difere? Então esse indivíduo, ele come numa velocidade muito mais rápida, tá, do que um indivíduo normal, num período aí de no máximo 2 horas. Tá? Além disso, além dessa velocidade acelerada, ele também come umas quantidades muito maiores. Tá? Outra característica é que ele come essas quantidades mesmo não apresentando fome física. E ele acaba comendo até ele se sentir incomodamente cheio. Tá? Devido a ele saber desse padrão, ele não tem o costume de comer com outras pessoas, porque ele se sente envergonhado diante dessa situação. E ele também não apresenta mecanismos compensatórios inadequados, como, por exemplo, o uso de laxantes ou forçar a questão do vômito devido a esse excesso de comida. Tá? E posterior a esse episódio, ele acaba sentindo aí uma tristeza, uma certa angústia, um incômodo devido a esse episódio que ocorreu. Quando a gente pensa aí na população em geral, do transtorno de compulsão alimentar periódico, isso pode afetar até de 1,5% da população até 5%. Quando a gente pensa em adolescentes, de acordo com a literatura, isso daí sobe um pouquinho mais. E quando a gente pensa nos indivíduos que são obesos, isso pode subir até 30%. Então, hoje em dia, a gente faz esse link, sim, da compulsão alimentar e o aumento da adiposidade. O indivíduo que tem obesidade, ele muitas vezes ele tem um incômodo dessa imagem física dele e uma preocupação excessiva devido ao peso dele. E, por consequência, ele tem esse mecanismo compensatório e ele acaba tendo aí esse padrão alimentar inadequado através aí da compulsão alimentar. Existem alguns fatores que podem ser predisponentes para o aparecimento aí de transtorno de compulsão alimentar periódico. Então, principalmente quando a gente pensa na questão de transtornos de ansiedade e também depressão, tá? E outras questões aí de doenças mentais que também aumentam aí essa chance. Quando a gente pensa nesse indivíduo, quando está na nossa frente, de uma forma aí, de como avaliar ele, de como dar esse segmento dele, a gente tem que botar aí principalmente 3 pilares. Então, o objetivo número 1 vai ser a gente diminuir esses episódios. O objetivo número 2, a gente vai precisar aí fazer com que ele sinta mais confortável, apresente um bem-estar, se sinta bem com a situação. E o terceiro, a terceira questão primordial é a gente pensar nessa questão do peso, de manter o peso ou diminuir, no caso, se ele estiver acima do peso. Como eu falei, é mais comum nos indivíduos obesos, mas isso não quer dizer que se você não estiver acima do peso, isso não pode estar acontecendo com você. Tá? Para a gente fazer todo esse acompanhamento adequado, a gente precisa então de uma equipe multiprofissional para tal. Tá? Então a gente precisa sim do médico, ele é super importante na questão, às vezes a gente precisa entrar aí com antidepressivos ou com inibidores de apetite, a gente também precisa da nutricionista, que também vai auxiliar nessa questão da alimentação para a gente conseguir essa perda de peso. Tá? E por fim também, que é primordial, a questão da psicóloga. Né? Porque querendo ou não, através da terapia, do acompanhamento, a gente vai conseguir entender aí essa relação que esse indivíduo tem com a comida para a gente chegar naquele primeiro objetivo que eu passei para vocês, que é a gente diminuir essa quantidade de episódios. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até uma próxima. Tchau, tchau.